Olá, cancerianos e cancerianas! Estão prontos para falar desta nova energia do Sol no signo de Virgem? Se você estava esperando o momento perfeito para organizar a sua vida, organizar as suas finanças, mudar a sua rotina, viver uma nova fase, talvez mais healthy, por que não? Cuidar um pouco da saúde, fazer exames importantes, enfim, tudo o que você precisa saber para os próximos 30 dias com este Sol em Virgem, você vai encontrar no canal Prontos para Vencer, que é o primeiro e único canal dedicado a todos que têm o Sol, a Lua, Vênus, o ascendente em Câncer. Então inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like, comentário, porque eu faço vários vídeos ao longo do mês. E vamos ver quais são estas energias para os próximos 30 dias. Câncer, Câncer, leitura geral e atemporal. Vamos ver o que as cartas têm a dizer. Já ficou uma carta? Vamos pegar esta carta, então. A carta número 33, um número mestre. Eu tinha gravado esta leitura e ficou a carta número 22. Eu já tinha gravado este vídeo e a carta que saiu foi a número 22, que eu amei, porque eu nasci no dia 22, mas temos aqui um outro número mestre. O número 33. Tenha responsabilidade sobre a sua vida. Crie, talvez, por que não, novas aventuras. Estamos falando do signo de Virgem. O Sol está em Virgem, então tudo relacionado a este signo vai fazer parte do nosso mês. Talvez este vídeo seja o preparativo para o mês de setembro. Mas esta carta está te perguntando como que você pode colocar mais sentido para a sua vida. Mais sentido no que você faz. Como que você poderia acreditar ainda mais em você, na sua verdade? Mas eu vou tirar alguns arcanos maiores do meu deck, que eu tanto amo. Calma. Ok, Câncer, Câncer. Leitura geral e atemporal. Ok, primeira carta, temos a carta número 5, o Papa saindo do lado sombra. Ok, vamos ver mais uma carta. Temos a Justiça saindo do lado luz, bem interessante. Ok, mais uma carta. E temos a Força, carta número 8, saindo do lado luz. Em cima do deck ficamos com o Enforcado, saindo do lado sombra. Bem interessante porque nesta ilustração dá para ver bastante esta pessoa perdendo dinheiro. Talvez perdendo dinheiro devido ao ponto de vista relacionado ao caminho que você escolheu seguir. Talvez algumas pessoas, um grupo talvez pequeno, mas algumas pessoas estão insistindo. E insistir é diferente de persistir. Algumas pessoas estão sendo talvez um pouco cabeça dura, investindo em coisas que não conhece, que não sabe, mas na tentativa de dobrar de repente as finanças, pode ser que alguém perca dinheiro nessa brincadeira. Então toma cuidado, setembro Mercúrio fica retrógrado, então muitas coisas relacionadas ao investimento tem que tomar cuidado. É um mês perfeito para você organizar, na verdade, as suas finanças. Mas caso você não tenha que organizar, não tenha nenhuma pendência, pode ser que você seja convidado, alguém mostre uma possibilidade de investimento e talvez até mesmo para preencher alguma lacuna, algum vazio, você aumente os seus gastos. Então tente ter um controle sobre isto. Temos a energia aqui da Justiça que fala do signo de Libra, temos a energia aqui de Touro, esta carta, o Papa, tem a influência de Vênus, então estamos aqui pensando, talvez até, em quitar uma dívida, talvez que tenha ido para o lado judicial, e também acredito que seja relacionado a este equilíbrio sobre o que você gasta, aonde você investe. Está favorecendo investir em cursos, em workshops, numa nova faculdade, numa nova habilidade, tudo que seja relacionado ao seu autoconhecimento ou até mesmo crescimento profissional, vale a pena investir.
Mas tem aqui uma coragem, uma força, talvez o seguir o seu coração. Esta carta, saindo do lado luz, é despertando a sua criança interior, lembrando os sonhos que ela tinha, o que ela queria ser quando crescer. Você acabou seguindo este caminho? Qual caminho você vem seguindo? O enforcado, energia de peixes, que é o oposto complementar do signo de Virgem. Como você poderia trazer mais praticidade na forma que você ganha dinheiro, na forma que você organiza seu dinheiro, administra seu dinheiro? Como você poderia mudar a sua rotina? Qual dieta ou até mesmo pensamentos que você poderia colocar na sua rotina? Talvez seja um ótimo momento para você realmente fazer a limpeza necessária, colocar na balança o que serve, o que não serve, ou de repente, até mesmo as próprias ideias, quais estão funcionando e quais não vão funcionar. Obviamente não vão funcionar. Será que não existe uma ilusão aqui? Porque estamos falando de uma ilusão. Netuno também vai ter um aspecto interessante essa semana que de repente te mostre o que é ilusão, o que é realidade. E você vai poder escolher de repente algo mais sólido. Nesta semana está acontecendo um trígono, está acontecendo um triângulo de terra no céu. Então a energia dos pés no chão vai estar muito forte, principalmente neste setor que diz respeito ao signo de Virgem. Temos a carta 3 de paus, ou seja, talvez aproveite antes de Mercúrio ficar retrógrado para assinar contrato, para fazer essa interação, para fazer uma reunião, para decidir o que vai ser daqui para frente, profissionalmente ou até mesmo na sua própria relação. Se vocês têm dúvidas do que está acontecendo, talvez seja a hora de sentar e conversar para ver se isto de fato é uma relação, qual é o acordo. Mas enfim, o 3 de paus é uma carta super positiva, é uma conquista, é algo se materializando, mas de uma certa forma é algo você se adaptando a este novo, você se adaptando a este novo emprego, essa nova cidade, esse novo bairro, esse novo ar ou essa nova versão sua, pode ser também. Temos o 2 de ouros aqui. Falando nisto, o Papa, vindo do lado sombra, tem muito a ver com uma rebelião, talvez interna, ou pela primeira vez você desmascarando alguém, contando uma verdade que está lá desde a primeira infância, de repente guardada. Talvez alguma coisa venha à tona. Pode ser você, eu vejo muito você trazendo algo à tona, mas de repente vem até a sua vida uma informação que você não sabia, uma informação antiga que você não ficou sabendo. Enfim, isso tudo é a energia do Papa aqui. Ele é quase um revolucionário, estamos falando da energia também de Urano. Ele é quase que um revolucionário, já que Urano está no signo de Touro. Mas enfim, como você poderia talvez adiantar o futuro, talvez perceber que a sua carreira ou a sua relação está indo numa direção e ao invés de você tentar segurar, talvez mudar esta realidade, por que não começar a pensar lá na frente? Ok, o que eu poderia fazer a mais? Qual seria o plano B? O que eu faria se esta relação terminasse? Começar a saber como você pode ser sustentável independente do que aconteça à sua volta. Mas vindo com 2 de ouros, são duas oportunidades boas. De repente você pode escolher. De repente colocando a boca no trombone, de repente falando tudo o que você pensa, revelando coisas, você tenha opções. Provavelmente duas. Mas neste deck especificamente, esta roda, esta moeda de ouro é como se uma fosse de repente desafiadora e a outra te colocasse ou te mantivesse nessa zona de conforto. Lembra que eu falei que o piloto automático talvez falhe no mês de setembro? Por isso que é importante você ter pensado. É por isso que eu falo, gente, essa leitura não tem que bater. Não é sobre adivinhações, é sobre reflexões. Mesmo que você não esteja passando por isto, o que você faria se estivesse? O só de pensar o que você faria se você estivesse nessa situação, você já está trabalhando, desenvolvendo o autoconhecimento. Você sabe como você se comportaria em determinadas situações.
Aqui temos o 6 de copas, energia canceriana. Estamos falando sim de uma primeira infância mesmo, né? E é um entendimento dessa primeira infância. O que sua mãe te falou, o que sua avó te falou, o que seu pai te falou, o que eles fizeram. Quais são os pontos de vista, até mesmo inofensíveis? Quais são esses pontos de vista que poderiam mudar? Ou como você de repente poderia ressignificar tudo isto? Estamos falando aqui do Rei de Espadas, a carta mais forte dos arcanos menores, vindo com a justiça. Para quem está numa luta judicial, tende a ter algo positivo, principalmente antes do dia 10 de setembro. De repente, uma nova informação, de repente, uma vitória, mesmo que seja durante o processo, mas eu vejo uma vitória, eu vejo um resultado. Independente disto, aquele momento de colocar na balança o que serve, o que não serve, o que vai, o que não vai, de repente você tem mais assertividade. O Rei de Espada simboliza uma liderança, simboliza uma pessoa à frente, um líder. É a pessoa que dá a ideia, que cria esta ideia, que coloca ela em movimento, que convence outras pessoas também de embarcar nesta. Então eu vejo aqui uma pessoa muito mental, muito consciente, até mesmo do poder que tem, ou da responsabilidade que tem. Lembra que a gente começou a leitura falando da responsabilidade sobre a sua vida, sobre os acontecimentos dela? Mas vamos tirar mais algumas cartas. Câncer, Câncer, leitura geral e atemporal. Temos a mesma carta, diferentes decks. Vocês estão vendo tudo isso, né, gente? Né? Coincidência ou não, 2 de ouros. Temos a carta, o enforcado, mesma carta, diferentes decks. E temos a carta 2 de paus, amo. Em cima do deck ficamos com a 10 de paus, perfeito. Olha que interessante. Não vou dizer que vai ser fácil para este grupo de pessoas, eu não sei se vai ser tão rápido e fácil. Alguns projetos precisam de mais tempo. E mais tempo significa também pegar um pedaço deste Mercúrio retrógrado que começa logo logo. Onde as coisas tendem a dar uma baixada, onde as coisas tendem a demorar um pouquinho mais. Talvez seja necessário mergulhar um pouco mais, conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais, filosofar com você mesmo um pouco mais, se entender um pouco mais. Até mesmo, já que este rei cria opiniões, coloca em movimento, de repente, ideias, mas ele também sabe escutar e ele também é tão coerente que ele sabe perceber se ele está insistindo ou persistindo. Mas eu vejo aqui uma mudança de ideia ou de repente uma chavezinha girando, já que saiu 2 vezes, um despertar. O enforcado te coloca de ponta cabeça justamente para você ver a mesma fotografia, porém por um outro prisma. E a gente pode ter um outro prisma, um outro olhar por tudo que já existe. Talvez você tenha coisas, pessoas, situações na sua vida super construtivas, super prósperas, mas talvez você não dê o devido valor, talvez você não perceba isto. Mas tomem cuidado, mais uma vez essa carta voltando, falando da ilusão. A carta 2 de paus fala muito de uma pessoa madura, experiente, querendo desbravar um novo mundo, se arriscar numa nova profissão, ou até mesmo mudar de casa, conhecer, respirar novos ares. E esta pessoa está pronta para atravessar esta floresta. Atrás da montanha existe um brilho, existe uma luz. Ele ainda não sabe o que tem lá. Mas ele está levando apenas o que ele precisa para atravessar esta montanha e chegar lá. E você vai ter essa coragem, essa atitude. É importante também, talvez, estar bem claro que o que você está deixando não deixa de ser seu. O movimento não apaga tudo que você já conquistou. A sua história
continua sendo a sua história. Por isso que o viajar, o se movimentar, o experimentar, você nunca perde com isto. Porque estas experiências ninguém te tira. Então tenta focar em experiências que ninguém pode te tirar. Em vivências que fazem parte de você, da sua história, ou que você talvez tenha vindo para conquistar essas experiências e esta história. O momento que a gente se encontra astrologicamente, é muito comum que a gente se pergunte o que a gente veio fazer aqui, qual foi o legado que a gente veio deixar aqui. Então perceba se você não está dando muita importância também para coisas pequenas e externas. E esquecendo de olhar o quão grande você é ou pode se tornar, ou quão grande o seu mundo ou a sua história pode ser. Então eu vejo uma curiosidade, eu vejo uma vontade, mas é importante a consciência dessa pessoa, porque ter a vontade de atravessar ou seguir este brilho, qualquer um tem. Mas chegar lá não é qualquer um. Então é importante a consciência, o discernimento que você tem e a responsabilidade que você dá às suas escolhas e à sua vida. É muito importante você ter consciência do seu poder. Porque é ele que vai fazer com que você tenha paciência, motivação para atravessar essa mata fechada. É gostoso porque é tudo novo. Mas eu sei que o novo assusta. Mas acredite, existe um impulso, até mesmo espiritual, Energia de Leão fala muito do espiritual, então existe uma chama muito bem acesa dentro de você. E no escuro você não vai ficar. E isto já é tudo de bom. Então, gente, se permitam a trilhar este novo caminho, se permita organizar a sua vida, rever as suas escolhas, olhar para a sua agenda do dia, independente da sua realidade. Mas o que você faz quando acorda, o que você come quando acorda, o que você pensa quando acorda. Como você mantém esta dieta, talvez não apenas física, como emocional e mental, ao longo do seu dia. Tenta ter mais controle de tudo que está acontecendo em relação a você, de dentro para fora. Tenta ter mais controle sobre os seus pensamentos, emoções, tenta ter mais controle sobre as informações que chegam até você, qual o filtro que você coloca ou quão você se aprofunda para ver se é verdade ou não. Tente lapidar a sua nova versão. Tente se aprofundar em todas essas questões, tenta se ver em todos os cenários, porque quanto mais consciente, quanto mais seguro em qualquer cenário, mais coragem você vai ter de experimentar, de se arriscar e de atravessar uma mata fechada, que talvez ninguém tenha passado por lá, porque você percebe a vontade e você vê o acontecimento. A mata realmente é fechada, mas se você está com a vontade de ir, se você tem a coragem de ir, talvez este caminho, no futuro, possa ser o caminho para outras pessoas. Por isso que eu vejo muita inspiração aqui, eu vejo vocês inspirando muitas pessoas. Então eu não sei para quem é esta mensagem, mas talvez você já faça isto desde a sua primeira infância. Talvez este seja o seu dom. E isto é muito bom, porque se você está abrindo o caminho, você é a primeira pessoa a passar por lá. Então descubra novos caminhos que ninguém nunca passou. Seja de alguma forma pioneiro, visionário, visionária, enfim, seja você o acontecimento. Mas é claro que esta é uma leitura geral e caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet. Adorei falar com vocês, espero que esses próximos 30 dias sejam construtivos, sejam limpos, claros, leves. Mas como eu falei há 2 vídeos atrás, esta limpeza, esta faxina, este espaço para o novo depende de você. Então vamos abrir caminhos. Literalmente. Um beijo de luz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.